Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que estão todos aí? Começando o 13º episódio do Viva Mais Vida podcast. Começando então agora a segunda temporada oficialmente, né? Pensando que 12 é a primeira de um ano, estamos aqui iniciando a segunda temporada. Eu e meu amigo Thiago, do Salve projeto A família, Perdoa Corre, bom dia, boa noite, boa tarde. com Mais um nós, episódio, estamos aí. com nós desde o início, o Thiago aí, e seguindo, né? E hoje, para iniciar essa segunda temporada, é a primeira vez que eu estou repetindo o convidado aqui. Hã, Mas esse vale a pena, esse vale a pena. Esse vale a pena e tem alguns motivos especiais aí para eu estar repetindo o convidado. Primeiro, porque tem um assunto interessante que envolveu recentemente a situação dele, além do conteúdo que ele vai ter para compartilhar aqui, que é hã, sempre acrescenta, e também porque a gente vai fazer por vídeo, que é uma situação nova que eu não tinha testado aqui ainda, né. Novidade. Novidade que pode vir a facilitar aí, né, o acesso a bons convidados, né. A gente está aqui no Rio de Janeiro, mas o mundo da corrida aí no Brasil inteiro, a gente tem Sim, contato aí sim. com gente de tudo que é canto. Então, assim, essa modalidade de vídeo, parece que Acaba facilitando para todo mundo, né? com certeza, e tudo indica que vai ser bem explorado a partir de hoje, com o meu amigo professor Anderson Lima, do canal Correndo Simples. Professor, prazer enorme aí, gigante mesmo, estar com você aí de novo. Como é que tá aí, professor? Tudo bem? Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer participar e, claro, principalmente porque quando eu me encontro com vocês é sempre para falar da coisa que a gente gosta, né? Falar de corrida, falar de tênis, aí o bate-papo sempre flui. A gente até fala mais do que deveria, então para mim é um prazer. Com certeza. Show de Prof bola. Professor, antes de iniciar a corrida, o Thiago está aí com a papeletinha dele aí, com as 3 corridas que ele vai destacar, que ele viu aí que valem a pena ser comentadas para o mês agora de março, né, É Thiago? isso aí, Dani. Eu destaquei três provas aqui que eu achei muito importante para o calendário do corredor, tanto carioca, tanto paulista, né? A primeira é a Mulher Bora. Maravilha, no dia 30/3, no Aterro do Flamengo. 3,5 km caminhada. É muito legal, professor, que a mulherada vai toda de Mulher Maravilha, né, Sim. acaba sendo um evento muito bacana. A segunda é a maratona de SP, no dia 6/4, a distância de 5, 10, 21 e 42 km propriamente dito, né, A maratona de São Paulo, né? maratona de São Paulo. E para fechar, a Half Marathon, que é um evento da CPR que eu participei a primeira vez, Uhum. largada no Leblon, chegada no aterro. Para quem está estreando na meia maratona, eu indico, porque é só reta, né? Um ambiente muito saudável, muito ambientável, né? Porque tem muito ar, muita natureza, Não, então acaba sendo legal. não, pô, do Leblon ao Aterro é fazer aquele clássico do Rio de Janeiro, né? Pô, perfeito, é muito bom, muito bom. Turismo é um clássico do Rio de Janeiro, de imagem, de foto, de tudo que o Rio de Janeiro é famoso, passa por esse mito aí. Então essas três provas aí, Mulher Maravilha, dia 30/3, Maratona de São Paulo, dia 6/4, beleza? E a Half Marathon fechando em abril, dia 27/4. Isso aí, já corri 2 vezes essa daí, hein? Maratona de São Paulo. Essa maratona, pô, clássica, né? Clássica. Uma das provas É, mais sempre clássicas. lota, né? São Paulo tem população muito grande, né? Qualquer prova lota. A principal maratona da cidade, então, é movimento. Esse ano tu não vai não, né? Não vou não. Não deu. Só papo de ultra agora. Eu sofri lá as 2 vezes que eu corri e já foi difícil. Foi bom. E a maratona de São Paulo eu não fiz ainda, mas eu quero fazer 1h30, pelo menos vou fazer, fazer a meia maratona da maratona, de repente, uma hora é capaz de eu fazer. Vamos combinar. Professor, vamos começar a conversar então, professor. Na- Vamos falar de tênis também, que eu tô aqui, ó, Estamos preparado. aqui também estamos aqui com Tá na tênis aqui. mão. E tem um assunto aí, professor, diferente para tratar, né, dessa vez, que foi a sua recente participação aí na ultramaratona de Indaiatuba, né. Essa ultramaratona de Indaiatuba tem no meio da galera da ultramaratona, ela é bem respeitada, né, bem tradicional já, dá para se dizer, né. É, a última vez que a gente conversou, na primeira participação minha no podcast, eu estava falando que eu ia entrar nesse treinamento para outras maratonas, né, para essa temporada aí. Foi agora em fevereiro, a outra maratona de Indaiatuba. E realmente, o que que acontece? Ela é uma prova que tem homologação, tem juízes, então, pessoal que quer classificação para campeonatos internacionais, para participar de provas internacionais, para concorrer à seleção brasileira de ultramaratona, sabe assim? Você ali é uma prova que, se você conseguir um índice, ele é válido, já que tem toda essa fiscalização para a prova ser válida, né?
Sim, eu conheci quando eu estive visitando aí Indaiatuba, conheci o Parque Mirim, né? Parque do Mirim, né? Isso, Parque do Onde, Mirim, isso mesmo. que é onde foi realizada a prova, né? E na época você me apresentou o local que ia ser feita a corrida, o circuito, né? O circuito, além, o que eu fico pensando dessa prova aí, né, professor? Que você fez a de 12 horas, foi isso, né? Foi 12 horas. Além do circuito de 12 horas e além da distância, que por óbvio, né? Imagina correr 12 horas, não precisa dizer o quanto isso é difícil, né? Ela tem, o circuito era pequeno para isso Deixa aí, eu né? perguntar o circuito, qual era o tamanho, qual era a distância, assim, do circuito? Pois é, isso aí. Vai 1 quilômetro, volta 1 quilômetro. É uma, A volta do parque uma batalha toda dá mental. 5. Se desse a volta toda, seria 5. Mas a prova isola um pedaço de 1 quilômetro. Então você vai e volta fazendo esse percurso. Zigue-zague. E cada vez que você cruza o começo de novo, ele contabiliza uma volta para você. Aham, Então, no meu caso, 12 horas. É 12 horas dando essa volta e vai ganhar a prova quem der mais voltas. sim, Quem correr mais dentro desse tempo, né? Então não é uma prova com a distância fixa. Você não termina, você vai correndo o quanto você aguentar. sim. E me diz, vamos começar então, professor, antes da prova, vamos falar sobre a preparação. Claro que você já é um maratonista experiente, né? Você é aquele tipo de maratonista que, se amanhã tiver que correr uma maratona, vai correr, né? É o que eu sempre falo, né? Já tem a cabeça, além do corpo, a cabeça já está Já tá programada preparada, já sabe o para. que tem que acontecer, quando vai sofrer, quando Exato, tem que acelerar, quando tem que diminuir. exato. Mas aí passa para uma ultramaratona. Ultramaratona, eu fico imaginando assim, que é uma situação que até quem dá aula, professor que vai dar aula para ultramaratona, ainda é uma situação que os caras estão descobrindo bem a melhor forma de fazer, né? E como é que foi a preparação, professor? Como é que foi muito diferente de quando você, por exemplo, fez a sua primeira maratona e agora a ultramaratona, sentiu uma diferença grande? Como é que foi isso aí? Cara, é exatamente isso que você falou, experiência completamente nova. A gente não sabe muito bem o que vai fazer, porque eu tinha participado de ultras maratonas de 6 horas, São mais a simples. metade. Então, tinha que dobrar isso daí. Eu também não sabia muito bem como seria, como que o corpo reagiria e tudo, né? Mas uma coisa que também que o Daniel comentou aí que é importante. Você é aquele tipo de corredor, você falou que tem que correr uma maratona amanhã, a gente vai lá e faz. Sim, Sabe que dá para completar, mesmo não sendo com grande desempenho. sim. Pois é, eu acho que essa é a condição para a gente se arriscar numa outra distância. Então, quando as pessoas me perguntam quando é a hora de começar a pensar numa maratona, quando você corre meias maratonas com facilidade. Sim. Sim. Que não quer dizer que seja fácil, mas assim, a hora que eu sair e falar vou correr 21 quilômetros, se eu não estou machucado nem nada, eu faço 21 quilômetros. Eu posso levar 3 horas, mas eu vou fazer. E é importante isso porque na preparação de uma maratona, você vai fazer treinos longos todos os finais de semana que vão superar a minha maratona. Sim, Então você tem que estar acostumado com essa distância. Não pode ser mais um desafio, uma coisa que você não sabe se completa. claro. E para ultra, eu fui com o mesmo pensamento. Eu preciso fazer maratonas com essa facilidade. Tanto que, para fazer os longões, eu me inscrevi para maratonas todo mês. Top. Para fazer isso como treino Chama mesmo, de né? longão. Então foi em janeiro, por exemplo, teve a maratona de Ribeirão Preto, que foi um dos meus longões. A parte de treinamento da ultramaratona também, ela tem uma situação de dar quilometragem numa semana também, né? Eu acho que independente só de quanto a corrida for longa, mas tipo assim, de dar quilometragem para o corpo. Você chegou a fazer alguns treinos assim, por exemplo, de correr, sei lá, correr 15 quilômetros de manhã e vou correr mais 10 de tarde, coisa desse tipo. Chegou a fazer coisas assim, Então, professor? cara, essa preparação era assim, aumentar o volume, porque a gente não tem que correr rápido. É Sim, uma prova lenta. Você corre num pace 6:30, sim. que eu mantinha. Claro. De 6 a 6:30 estava ótimo, estava dentro da minha meta. Então não tinha que treinar muita velocidade, eu tinha que me manter em atividade por muito tempo. E sabendo que é uma prova por tempo, eu podia fazer até nos treinos com pausas, Sim, sem preocupação de ritmo, de pace, eu podia correr e caminhar. sim.
eu podia parar um pouquinho para tomar um negócio, até conversava nos longões, depois voltava a correr. Então era muito mais importante falar assim: "Ó, eu fiz um longão de 6 horas Sim. do que um longão de 30 quilômetros". O Sim, foco não foi na quilometragem em si, foi na rodagem. Em Hoje tempo, eu em vou tempo de rodar 5 atividade. horas, É, rodar porque 8 é assim horas. que seria a prova, Sim, né. Se eu chegasse um momento que estivesse totalmente quebrado, eu podia continuar caminhando devagar e conversando, eu podia sentar um pouquinho, trocar um tênis, fazer uma massagem, sim. comia um negócio e: "Ó, vamos lá, vamos voltar a caminhar pelo menos", sabe assim? Então, como a Sim, prova dá essa liberdade, o treino também tinha essa liberdade. Eu fazia longões com bastante caminhada no meio. sim. A situação é bem botar o corpo a ficar ativo ali. em alerta, né? Aquela, o tempo Isso, todo. mas é difícil, né, cara? Porra, Fazer longão, quando chega 2 horas, você já tá de saco cheio. É mesmo. imagina. Sozinho, na estrada de terra, eu ia fazer os longões, eu falava: "Meu, eu tô faz 2 horas aqui que eu tô treinando e tô de saco cheio, e eu vou ter que fazer isso por 12, né, é um negócio muito longe ainda". Mas essa é a ideia. E eu pensava nisso, no volume semanal, então qualquer treininho era 15 quilômetros, Sim. 15, 20 quilômetros no meio de semana. Mas tu chegou a Isso foi o definir desafio, alguma né. quilometragem? Tipo assim, essa semana eu vou fazer 100, É aí que tá, eu não tinha um limite, eu falei: "Eu vou fazer o quanto eu aguentar". Sim, entendi. Sim. Eu vou ir aumentando gradualmente, devagarzinho, e se chegar a 100, vamos a 100. Se o corpo aguentar e estiver bem para fazer 120, vamos a 120. Sim. Não cheguei, porque eu comecei a enfrentar umas dores, que era uma dor muscular, que deu um nó meio na musculatura da panturrilha, que precisava ficar fazendo umas pressões ali para ir soltando esse nó. Se eu tivesse pegado um profissional mesmo, daquele que faz você sofrer na massagem, ele tinha me ajudado, sabe. Mas eu quis ficar resolvendo, administrando sozinho, e eu acho que isso me atrapalhou, então eu fazia um treino 15 quilômetros. Sim. No dia seguinte eu estava bem fisicamente, podia correr, mas aí eu sentia dor, e aí eu ficava com medo de me lesionar e falava: "Quer saber, eu vou descansar mais um dia", então eu não consegui subir tanto o volume quanto eu gostaria. Sim. E me diz uma coisa, professor, uma pergunta que já deve muita gente ter feito para você e eu vou fazer. Para que fazer isso aí, professor? Pra- A gente também não tem resposta não, a gente inventa um desafio de vez em quando e vamos lá, é meio que a corrida para nós, que somos corredores amadores, né, eu sempre Sim, falo: "Meu, não adianta a gente brincar de ser atleta, eu passei da idade de atleta, se eu fosse atleta eu estava aposentado, de saco cheio disso, né". claro. Exatamente por não ser que a gente ainda quer se desafiar. E de vez em quando acho que é isso mesmo, encontrando modos de fazer com que a corrida siga interessante. Uhum. "Ah, vou inventar uma agora para minha cabeça aqui, me distrair". E aí você faz, aí dá aquela empapuçada. Sim, Não, não quero mais ultramaratona agora. Agora eu vou fazer outra coisa diferente. Aí você vai inventando problemas para você, né. E aí eu corri, acho que até hoje 15 maratonas, eu acho. Então eu queria uma coisa diferente. Falei: sim. "Vou pegar uma prova dessa e me desafiar uma vez na vida, pelo menos". Vou falar: "Ah, corri mais de 100 quilômetros. Tendo feito isso, eu vou poder contar para os netos". Sabe aquela história? Já fiz uma vez. Sim. Se eu vou fazer de novo, eu decido só depois. Não, já dá para o seguinte, você já sabe que se uma hora precisar ir correndo para São Paulo, dá para ir, né? Dá para ir. O professor mora em Indaiatuba, né? São Que é? 100 km de Quantos quilômetros? 60 quilômetros mais ou menos, professor? Acho que dá 80 e poucos quilômetros. É. Então se um dia precisar, dá para ir para a já faz capital. aquele longuinho extenso. Dá para ir para a Dá para ir capital para correndo. capital. Eles disseram que vão fazer uma ciclovia, que é pela rodovia, no meio da rodovia, né. Hã? Deve demorar uns anos para sair, mas já dá para fazer um desse daí pela ciclovia Já quando dá pra sair, se vai ser planejando. seguro. A rodovia ali tem espaço, porque a rodovia ela é muito boa. Por sinal, é muito boa a estrada de São Paulo até chegar aí, né? E tem Muito, muito boa a espação no rodovia meio dos ali. Bandeirantes. É. E tem espação no meio, dá para fazer mesmo, porque tem espaço. É, já tem esse projeto aí, já tem um ano que anunciaram, que teria aí uns 70 quilômetros de extensão. Em São Paulo eles fazem mesmo, né, cara? Lá, se querem fazer, eles botam para quebrar O mesmo. pessoal lá investe em Não, saúde, né? não, e fazem, meu. São Paulo é um Brasil que funciona, né, cara? Nesse tipo de situação, se eles botarem na cabeça que vai fazer, vão fazer mesmo. E recentemente estreou a pista aí na sua região, né? Chegou a aproveitar a pista aí para fazer os treinos também, professor?
Não, até essa é uma história curiosa, hein? Sim, porque eles se inauguraram. Você elogiou São Paulo, eu vou ter que falar mal agora do estado. Foi meio um negócio assim, vai mudar o prefeito, Sim, né, de gestão no começo do ano. Então o prefeito antigo foi lá, inaugurou, na marra. mas fechou de novo, Só porque cortou a não faixa estava e fechou. pronto. Era mais para botar a placa, cortar a faixa, fez aquela festa. Eu fui lá um dia e fiz um treino, estreiei nesse dia aí da inauguração. Mas aí fecharam a pista aqui, o centro esportivo de Indaiatuba, para terminar as obras, que ainda tinha coisa na piscina, coisa na outra quadra, coisa que precisava fazer. Sim. Então ele ficou de ser aberto definitivamente agora, no final de março. Aí eu espero começar a aproveitar essa pista que vai ser inaugurada aqui, que é muito boa. Chama Centro Esportivo Rei Pelé. E até a curiosidade é a seguinte: a próxima edição dessa ultramaratona de Indaiatuba será lá. Aham. E aí, assim, você comentou comigo aí, achou curioso ir e voltar 1 quilômetro. A próxima edição vai ser rodando na pista de 400 metros. E isso aí tem que ter tem que ter uma questão de para ferir o tempo bem rigorosa, né? O pessoal estiver com equipamento, tudo, isso tudo é certamente bem pensado, né, professor? Estava bem organizado isso lá. Sim, nesse caso, ele tinha um leitor dos chips só numa das pontas, na outra ficava juízes, né? Olhando para ninguém cortar caminho também, né? Porque Sim, pode acontecer. Né? A pessoa para no banheiro químico, quando sai, volta para trás, em vez de completar a volta, sai assim. Então sim. ficavam os juízes lá para fiscalizar. Teve que parar muitas vezes durante a prova, professor, quando não conseguiu ir mandando ver. Cara, esse foi o sucesso. Não parei. Eu dei uma paradinha, tava com dor nesse mesmo local que eu mencionei aí na região da canela, né? Tinha um rapaz lá, enfermeiro, ele catou ali, cara, apertou a musculatura, levei uns 10 minutos parado ali. Enquanto isso, eu comi um negócio lá, tomei, e aí voltei inteiro. Assim, o cara tirou a dor com a mão. Zero bala. Outro detalhe é que essa prova também foi na madrugada, né, professor? É isso, né? Que horas foi a largada? Isso. Eu comecei a prova às 6 da tarde Aham. e o compromisso era correr até às 6 da manhã. E assim, por que que eu não precisei parar? Aí, a vantagem de você fazer uma prova num circuito fechado é que você tem o seu apoio ali, né? Sim. Então você pode levar uma equipe, tinha os rapazes ajudando, a minha esposa estava lá, a Ângela, e você pode botar uma cadeira, você pode colocar um colchonete se você quiser deitar, você leva o seu tênis, você leva o seu suplemento que você quiser. Fica tudo à mão. Se é uma prova que vai direto, é tudo muito mais difícil de administrar. Você tem que levar sua mochila, aí vai ter os postos onde você vai ter que mandar com antecedência o que você quer no posto, então é mais difícil, né? Nesse caso facilita. E aí o que acontece? Eu passava e já falava para a Ângela, minha esposa, ó, na próxima volta eu vou tomar tal coisa. Deixava você Quando eu passar. passava ali de novo, depois de 2 quilômetros, ela estava com a garrafa na mão. Eu pegava dela, tomava enquanto terminava a volta e fazia o retorno e já deixava a garrafa e continuava, entende? Sim. Então eu não precisava parar. Foi bem entrosado, assim. Ela, na verdade, foi fundamental. Foi a É. equipe ali da McLaren trocando pneu. Que legal, que legal. E a Clarinha junto lá também. Na Clarinha, a gente deixou ela dormindo na casa de uma amiga, Sim, porque não ia aguentar não, né? Ficar lá sim. acampada de noite. Não precisava ela também fazer. Não tá na hora dela ainda, né? Ainda não. E, Mas ela gostou de se levasse uma barraca, uma aventura ali, ó. sim. Você vai dormir na barraca, ela ia de boa. E me diz uma coisa, professor, o tênis foi com o mesmo o tempo todo ou fez um rodízio? Com o mesmo, eu peguei aquele New Balance 1080 lá, que eu confio Muito nele, macio esse tênis, né? e falei, vou com esse daí que é de confiança. Pelo menos eu já tinha corrido 55 quilômetros com ele e não tinha machucado nada. Não, esse tênis Cara, não passei nenhuma bandagem nem nada. Fui na raça. E não senti necessidade de trocar. Foi até o final com o mesmo tênis. Eu tinha levado outros 2 pares Uhum, na mochila. Falei, se machucar, fizer uma bolha, a gente troca, né? Pra ver se alivia. sim. Mas não foi necessário, não. E isso que eu ia falar já, e danos colaterais aí, de bolha, unha preta, isso aí, nada, como é que foi? Tranquilo? É, tranquilo. Não teve esse tipo de problema, não. Foi difícil dormir à noite depois, né? Imagina? Porque você, meu, fica tão dolorido que virar na cama você acorda, né? Sim, Por conta da dor. Mas as unhas estão lá. Elas já não são boas, né? sim, normal. Já são meio pretas, meio estragadas já. Mas estão lá, não machucou nada, não.
Então, não voltei com lesão nem nada disso. O pior mesmo é a preparação, né? Imagino, meu A Deus. prova em si, a gente vai lá até se empolga, se diverte fazendo, né? É engraçado esse lance do tênis que ele falou, porque tem uma rapaziada lá da Ilha do Governador, são ultra também. Eu comentei com eles como que é, cara, essa estratégia para correr 100 quilômetros. Aí geral fala, Thiago, 2 tênis, 2 meias, na metade, reveza e tal. Sim, E o professor foi com um só, né, de confiança. foi Maneiro. tênis confortável, pegou um tênis de conforto, né? É o ideal para uma Conforto e situação dessa, confiança. né? Não adianta querer também tênis de placa para fazer isso aí. Acho que não é nada a ver mesmo. Não é? Eu não gosto não, porque tênis de placa, a gente sempre fala sobre isso, é um instrumento de performance, né? Sim, O objetivo é te acelerar. sim. Mas ali a corrida era abaixo de 6, né? Resistência, resistência. Então eu preferia um tênis que eu soubesse que não vai machucar nada, assim. E ficou bem qualificado no final, professor? Como é que ficou na posição de faixa etária aí? Não que isso importe, mas só por curiosidade, né? Eu até que fiquei, porque assim, a vantagem das ultras maratonas é que você não tem 12.000 doido fazendo isso. Sim, Então é mais fácil a gente se destacar, né? sim. E nesse caso eu fiquei em 7º lugar, Ó, tinha 29 homens, A se eu não faixa me etária engano. ou em geral? E aí eu fiquei em primeiro na faixa etária, Ah, sim. top. de até 49 anos. Quantas pessoas participaram, professor, dessa de 12 horas? Quantos participantes Essa eram? modalidade, 29 homens. Sim. Cara, não é, Tinha isso isso. é bastante, porque isso é doido, não era assim. 29 loucos. E aí, ó, nós teve uma corrida de 10 quilômetros pela manhã, Uhum. teve a modalidade 24 horas, então largou das 8 da manhã, foi até as 8 do outro dia. Eles Isso aí. sofreram, porque Meu pegaram todo dia de sol. Sim. Aí teve a modalidade de 6 horas, que largou às 2 da tarde e foi até a noite. Teve a modalidade de 12 horas, que eu participei, e tinha uma modalidade de 100 quilômetros fechado. Sim, Fechou 100. Essa por distância. sim. Até um cara ficou bem qualificado e correu com o meu tênis aí, até correu com o Breakwind lá. Breakwind, eu vi ele lá, É. ele falou William, comigo um abraço, antes William. de Um abraço começar a pra você. prova. Ele fez, fiquei felizão. Correu com Representou. o Irusvan Breakwind lá e ele foi super. Cara, ele correu. O pace dele deu 5 e pouco, cara. Para 100? Ele fez 100 quilômetros, né? E ficou em É. segundo lugar. Caralho, esquece. Ele ficou em Segundo segundo, né? lugar nos 100 quilômetros correndo com o Breakwind. Ele falou, cara, eu já fiz um longão aí, não machucou. Falei, é esse aqui. Cara, ele fez eu acho que foi 5,27 o pace dele. Nossa, Eu faço isso pra 10 quilômetros. quebrando a pista. O Caramba. cara fez 100. O cara foi bem mesmo. E me diz uma coisa, professor, agora essa de 24 horas é a próxima, então? Cara, é muito sofrimento isso aí, viu? Isso aí não dá, né? Já não dá E certo. assim, claro, você vai ter que administrar, né? Já que você vai fazer 24 horas, você vai caminhar muito mais. Você não vai esperar cansar. Você já começa ali administrando, ó, eu vou correr 500 metros e caminhar 500 metros, já vai meio que assim, desde o começo. Então, não dá para dobrar a quilometragem. Sim, Claro que sempre tem os caras que são muito brabo, né? O cara que vai para ganhar a prova, e o cara faz 240 quilômetros em 24 horas. sim. Mas não seria o meu caso. Não seria. A gente teve aqui no segundo ou terceiro Betão. podcast o Betão, né? A gente recebeu o Ultra Betão aí, que é uma referência da ultramaratona aí, né? Acho até Conheci lá. eu acho que é isso, eu ia falar, acho que ele já fez essa de Indaiatuba aí, inclusive, né? Sim. Quando E eu falei a primeira vez com ele estava deitado na maca fazendo massagem lá no meio da prova de 24 horas. Ah, ele tava nas 24 horas. o Betão, Exato. E Betão, assim, aí levanta de lá e vai. Você não acredita que vai dar certo, porque ele vai bem devagar, né? Um cara do aquele ritmo constante, devagarzinho, mas é forte, resistente, né? exato. Não, ele não chama atenção da Estilo de velocidade. massa muscular, meu, que ele tem. Ele é grande, É pesado, o cara é grande, né? ele é forte. E já fez aí, participou até teve na Itália lá, fez aquele Ultra Deca Triathlon lá, ele foi pra Itália, participou de aí era corrida, cara, um negócio, eu nem lembro mais. 5 dias. Eu tenho essa caneca lá que ele me deu. Não, a caneca não. O resisto 1.260 de corrida, Isso,
5.220 de bike, Meu Deus, mais 114 km de nado. meu Deus. Aí ele foi dividindo. No primeiro dia ele foi fazendo nado, pedal e deixou a corrida por último. Ele atravessou um monte de problema lá com a organização também, que uma hora eu quero trazer ele até para nós conversar É, sobre isso aí. Debater isso aí. Porque ele, Porque o polonês lá, porra, porra, ele sofreu com a organização lá da prova que não foi a mais adequada para, não foi legal para ele lá. Teve prejuízo aí de todos os sentidos aí, de viagem, de gasto, de tudo errado que deu. Mas, enfim, né? Que pena. E o quanto tempo de preparação, cara, né? Meu, Treinando pra uma prova, pra chegar lá, a organização se perder nas contas lá, meu por um Deus. negócio assim. Não, foi um negócio absurdo. Eu nem vou adiantar muito aqui o assunto que eu tenho conversado com ele, a gente quer trazer ele aqui para falar, para meter a boca no trombone sem disso aí spoiler, mesmo. sem spoiler. Não, para meter a boca no trombone mesmo, porque e foi na Itália, né? O tipo da situação que se tivesse sido no Brasil, meu Deus do céu. Ah, brasileiro não sabe fazer, É, né? Ia ser um cair de marreta em cima, mas aí foi lá na Itália, e aí, o europeu tudo bonitinho. pois é, e aí deu errado, deu tudo errado também. É, e assim, as outras maratonas, elas são difíceis de organizar porque exige. Imagina, se já é difícil você reservar um espaço público para fazer uma prova que vai durar 4 horas, imagina você reservar para fazer dias, né? Como é o caso dessa prova, é difícil. E você tem poucos participantes. Sim. Então não é uma coisa também que tem dinheiro sobrando, é tudo fica mais resumido. Então eu vejo isso, a própria organização não tem tanto recurso Sim. nas outras maratonas, né? É um pessoal que faz, tem muito amor no negócio mesmo para ser feito, né? É. Envolvido, né? Mas bacana, uma experiência a mais, né? Porque isso aí eu nem penso em fazer, porque tá louco. Isso aí pra mim não tem como, cara. Não, de repente uma de 6 horas eu me arriscaria quando firmar na maratona. Que eu Fazer as maratonas, é importante. de firmar na maratona, eu tô indo por Isso é para você, exatamente. Você já faz maratonas. Isso. E aí você fala, cara, eu vou fazer uma ultra agora. A de 6 horas é perfeita para Isso isso. aí. Um passo de Fala, cada vamos vez. tentar passar de 50 quilômetros para a gente se tornar ultra aí. É. Sim. Eu fui E desafiado foi o que pelo eu fiz. Cristiano, É? do canal Falando com Corrida. Sim. Quem sabe ano que vem. Esse ano não, ano que vem. Eu daria a dica pro Thiago, fez uma maratona, vai fazer a segunda agora. Ele tem um bom desempenho. Ele tem que a cabeça acostumar a fazer a distância, né? Porque a maratona tem isso, né? Quando faz a primeira, tem uma primeira, segunda que é meio física, né? Isso. Ela é muito física. Depois o cérebro vai se Já começa acostumando. acostumando. É, Os 30 km era a barreira do meu cérebro. sim, Até fazer a primeira. sim, Depois da primeira, os longos vêm sendo de 28, 26, 32, 33. Então a barreira do 30 já tá ficando confortável. sim. Agora vamos para a barreira dos 40, É isso aí. devagarzinho. Aí depois, 50, aí por 50 para 60 são só mais 10. E eu não sei explicar, mas assim, existe um amadurecimento físico e mental Sim, com certeza. que, como que posso explicar que 10 anos depois eu treinando menos faço uma maratona melhor do que eu fazia a primeira? Não faz sentido. O corpo amadureceu, acostumou com isso daí, entendeu? Já sabe como se comportar, né? Eu senti Porque isso você pensa bem, eu era 10 anos mais jovem e às vezes treinando mais porque você está com medo de fazer a primeira maratona, então você fica disciplinado, né? sim. Agora não, quando tem maratona que a gente nem tá treinando nada e fala, vou lá. Pois então, eu passei por isso recentemente fazendo o teste do Circes Carbon aí. Fui fazer o testezinho de 21. E aí, quando passei, e cara, eu tava sem correr 21 já há um tempo já. Eu tinha feito Não foi a meia do Rio? isso, eu fiz a meia do Rio. Eu fiz a meia do Rio e que foi no meio do ano, No né? meio do ano, julho. Tem a meia Maratona Internacional do Rio, que é só a meia mesmo, né? Não tem outras provas junto. Aí eu fiz ela e depois não fiz nem meia maratona, não tinha feito mais. Estava correndo 10, 15, do meu jeito de sempre aí. E aí fui fazer o teste de 21 km para fazer a imagem do Circes Carbon, né? E, cara, quando eu terminei os 21, eu terminei, fiz um vídeo, e aí eu pensei, cara, vou fazer uma maratona, vou seguir correndo, pensei. Vou seguir correndo e vou registrar. Aí, cara, acabei correndo 28. Terminei a filmagem dos 21, nem publiquei isso. Mas eu caminhei um pouco, cara, vou continuar. Aí eu fui até o final da barra, até o início quando começa a reserva ali. Né? Isso, aí voltei,
fechou 28. Cara, eu não fiz uma maratona porque eu não quis mesmo, porque eu estava: "Ah, cara, chega, vou para casa", deu de correr. Mas não era cansaço. E aí você vê, é o que você falou da cabeça. Se eu tivesse seguido para em direção aos 42, claro, não me fala em tempo, né, ia fazer em 4 horas Mas e é 20, fazer, mas ia fazer. fazer. E aí é totalmente mental isso aí, porque eu não estava zero preparação para, não vinha treinando para maratona, vinha treinando 10, 15 e 6 meses que eu não corria nem 21. Então, eu sempre falo isso pra galera que começa a falar de, até essa semana tô com um cliente lá trocando ideia Hum. pelo chat lá, né, hã, eu falei isso, o cara tá pensando em correr a maratona e tal, eu falei: "Cara, hã, o processo é mental também um pouco". E ele fez poucas meias, e eu falei: "Fortalece as meias, Fortalecer. até que uma meia seja uma coisa comum de pegar e fazer, aí vai pra maratona para fazer com, né, sem risco". Professor, quanto tempo você foi pra maratona? Já tinha quantos anos correndo meia? Então, eu corria há muito tempo, mas não tinha muitas provas, Sim, porque eu não participava de muitas provas. mas você treinava com frequência. Então eu já corria há bastante tempo. Quando eu fui fazer uma maratona, eu já devia correr uns 8 anos. Olha só. É isso aí. Mas eu não tinha muitas provas, eu devia ter 3 ou 4 meias. Sim, Só não tinha feito muitas. Aliás, até hoje eu não fiz. Daí pra frente eu fiz mais umas 2 só, sim. meias maratona. Agora como a questão de correr fica, né, o pessoal começa a correr, e no início, quando a galera não corre antes, tudo corrida e maratona, né. É, Na qualquer na corrida. na cabeça do meu pai, por exemplo, né, que ele não sabe nada sobre isso, o Daniel foi fazer maratona. Se eu for correr 5 quilômetros, ele vai dizer: "Ah, o Daniel foi fazer maratona". Mas eu fico, não tem, então eu acho que o pessoal vem carregado por essa ideia Sim. quando começa, e eu tenho visto muita gente errando nisso aí, cara, apressando essa Nossa, situação, né. Muito. Acaba diminuindo o tempo na corrida da pessoa. Pois é, cara, se expõe a um risco que não precisa, de lesão, e o cérebro da pessoa vai ficar todo, vai bugar o cérebro da Bugar. pessoa. É muitas horas fazendo a mesma coisa, repetição, repetição, repetição. Eu É passo a passo. eu tenho visto muita gente atropelando esse processo aí, professor, não sei se aí na sua região também acompanha isso acontecendo também. virou meio que um mercado também nisso aí, né? Você vende já um pacote. Sim, A pessoa começa a correr e já tem a meta de fazer uma maratona. Mas o que eu vejo é, se você chegar lá despreparado, não vai valer a pena. com certeza. Primeiro porque a experiência vai ser muito ruim, Sim. você vai sofrer demais, e é muito provável que você termine e fale: nunca mais faço Nunca isso". mais. É, vai atropelar, né, vai atropelar, não vai querer fazer mais, vai achar, porque é um processo que leva o tempo, isso aí, com certeza, leva o tempo, não é só o físico estar preparado ali, é o tempo, tem que ter tempo para fazer isso aí, tem que o cérebro se ligar totalmente no que é aquilo ali, de modo que até o físico fique meio a meio com isso aí, né. Sim, E o difícil mesmo é sempre a preparação. Sim, Então, quando você quer resultado, né, eu quero fazer um recorde pessoal, isso dá trabalho. É isso que machuca, é isso que te compromete. Quando a gente está com a cabeça mais leve, é mais fácil. Quando a gente fala assim: "Olha, se eu sair para fazer uma maratona, eu faço". sim, Não tô falando de desempenho, de correr rápido. claro, Se tiver que caminhar, caminha. sim, Só que desse jeito a gente consegue correr muito, né. sim, 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 Eu hoje penso assim: prova em que eu vou me preparar e fazer um resultado, de vez em quando. sim, Porque essa preparação, essa disciplina, isso sim, aí cansa muito a gente, cansa. é isso que dói. Agora, sair para fazer uma prova, Boa. sem preparo, eu prefiro, cara, você sofre na prova, mas não sofreu 3 meses de preparação. curtir a prova em si, né, curtir o momento. Pô, a minha última prova que eu fui com essa de fazer tempo, que foi essa meia internacional do Rio aí, Acabou se frustrando porque estava porra, muito desorganizado. me frustrei por causa da organização da prova, porque eu treinei, tá, fui preparadinho, e a minha intenção era fazer abaixo de 1h40. Esse era a minha meta, fazer os 21 abaixo de 1h40. Eu acabei fazendo em 1h46, frustrado não com o meu, pelo contrário, sabendo que eu conseguiria Dava um ter pouquinho feito, mais. mas não consegui por causa da organização, professor. Chegamos lá, uma coisa que eu não imaginava.
não estava, quer dizer, nem imaginava. Tinha a suspeita já, porque isso na inscrição já fica claro, né? Não, a largada não tinha as baias de tempo, né? E aí, quando eu Aham. fiz a inscrição, eu vi que já não tinha. Mas o que que eu pensei? Fiquei numa esperança de, não, vou chegar lá com um pouco de antecedência e vou me posicionar bem. E cheguei com antecedência lá até, eu e o Cris fomos juntos lá. Ah, foi por isso. Isso, mas o que acontece? Cheguei lá, mesmo tendo chegado cedo, tinha muita gente que já estava mais cedo ainda. E, cara, larguei para trás pra caramba, muito atrás do Até pelotão. acelerar demorou que uns 2 km? Cara, eu fui começar a conseguir correr no 8º quilômetro, Nossa cara. senhora, muita coisa. Lá em Copacabana, no túnel já de Copacabana, que a prova começou bem no Sim. posto 12 do Leblon. Então atravessou o Leblon inteiro, atravessou Copacabana inteiro. Quando entrou na Princesa Isabel, antes do túnel, que eu comecei Pô, muito a alcançar o ritmo que eu tava querendo. Cara, antes não tinha como. Desviando, ia para zigue-zague, zigue-zague, sei. ia lá para as pedrinhas do Calçadão. calçadão, voltava, porque, cara, no meio E aí, assim, eu tenho certeza, cara, que eu perdi. O pace que eu tinha que manter, que era abaixo de 5, eu não tava. Eu tava fazendo pace 5:30 por estar bloqueado. Bloqueado. E E, aí me frustrei, não foi por a distância nem nada, me Sim. frustrei pelo contrário, estava preparado e a organização matou eu. Aí o cara, e aí, ó, pô, desculpa aí, uma observação sobre essa coisa dos recordes pessoais dos corredores amadores. uhum, Você tem que enfrentar essa dificuldade, porque se você é um corredor profissional, tá na elite, você vai lá na frente. Às vezes tem até a moto, batedor lá para você, certo? sim, Para facilitar seu desempenho. O amador tem que dar sorte de tentar administrar e chega cedo, às vezes dá certo. Mas, por exemplo, eu não tenho um tempo bom em prova de 5 km, porque eu nunca participei de uma prova de 5 km decente. Eu também, professor. Você vai correr a prova de 5 km, dá 6. sim, sim. Ou Aí tá menos, fixo ou subindo. 4 e Aí, pouco. outro dia eu fui lá, hoje eu vou fazer o meu recorde nos 10K. Deu 9.700. Não marcou. Então tem esse problema, né? Não. Aí, então o que eu decidi para esse ano? Eu fiquei correndo muito tempo para ultramaratona. Agora eu vou fazer 5 e 10 quilômetros rápido. Mas aí eu vou usar aquela pista lá, Sim, porque na pista você tem a distância exata. sim, sim. E vou fazer sozinho. Eu vou treinar e um dia eu vou chegar lá e falar assim, agora eu vou fazer tantas voltas e vou controlar aqui quanto que eu faço em 5 quilômetros. E vou tentar fazer um RP lá. Ah, mas não vale. Aí na prova vale, essas provas aí que não são regulamentadas. Tem prova que o cara escolhe uma prova da descida, corre 4.700 e fala que foi o recorde de 5K e que vale. Claro. Não. Não. Marca, tira foto, e o canal com 100 e poucos mil seguidores aí não vai ter quem diga que não, né? É. Não tem. Eu tô pensando em levar até pacer lá, alguém para correr junto, sabe? Marcar o Sim, pra tempo. marcar, Sim. E o relógio hoje em dia tem a funcionalidade pista. sim, Você fala, vou correr na raia 1. Ele regula a raia exatamente 400 metros. sim. Então não é um GPS que pode falhar. Sim, 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 sim. E me diz uma coisa, professor, voltando ao assunto da ultramaratona que você comentou lá, tinha a questão dos índices para as seleções e para a seleção brasileira e tal, né? Eu até fiquei sabendo, em função da sua comunicação junto com o Ronaldo, né? O Ronaldo lá parceiro do professor, parceiro nosso aí, vai começar a correr com os nossos tênis também. Bacana. O Ronaldo trabalhou para conseguir esse índice, né? Acabou ficando de fora. Eu nem sabia, em função disso que eu fiquei sabendo que já está se armando uma seleção brasileira para isso, né? E como é que o pessoal lá dessa seleção brasileira estavam todos lá? Como é que foi isso? Era gente buscando índice? Qual foi essa relação que essa ultramaratona teve exatamente com esse índice da seleção brasileira aí, professora? Eu também não sou um cara que entende muito desse assunto. O que eu sei é assim, você tem que estar federado Uhum, a uma associação brasileira, uma coisa assim lá. Você tem que ter um uhum, registro de atleta. uhum, Participar de alguma prova que seja homologada por eles, uhum. dentro de determinado período e conseguir um índice mínimo lá. Sim. Então vamos supor que para 24 horas que o Ronaldo participou, ele tinha que fazer 240 quilômetros. Uhum, Se ele conseguisse esse índice, ele estaria classificado, digamos assim. uhum.
Mas ainda vai ter outras provas ao longo do ano e aí teria que esperar outros atletas fazer seus índices, Sim. para que no final do ano, quando vai ter um campeonato mundial, Uhum. os que tiveram o melhor índice, os melhores tempos nessas provas é que vão poder participar representando a seleção brasileira. Me chamou a atenção essa história da seleção brasileira para a ultramaratona, porque me parece que aí abriu uma porteira para se ter uma representatividade desse nível, o atleta amador, digamos assim, né? Porque Sim, sim. porque assim, na maratona é impossível, né? Não tem maratona, meia, qualquer outra não tem como. Mas essa, por ser uma coisa, né, extrapolada na distância, que tem menos gente, abriu aí uma possibilidade de começar um atleta amador ser o cara mesmo, né? Mesmo Isso sendo, né? tem uma prova que é bem tradicional de ultramaratona que acontece na Grécia, que chama Spartaton, Sim, Uhum. já vi. que você corre de Atenas até Esparta, Sim. É a maratona, né? dá 240 e não sei quantos quilômetros, 236 quilômetros, uma coisa assim, Sim. fazendo o trajeto hoje, né? E sobe a montanha, desce lá e você tem que fazer, se não me engano, em 36 horas. Uhum. E essa é uma prova que pede índice. Sim. Então, por exemplo, eu teria que fazer 120 quilômetros para poder me inscrever. Sim. É tipo os triatlon que tem por aí que são assim também. É, tem que ter classificação para conseguir, né? E ano retrasado, aqui nessa outra maratona de Indaiatuba, nós tínhamos o Valderir Jandosa, que fez esses índices aqui. O Uhum. cara é muito brabo. E aí ele foi lá e ficou em quinto lugar, né? Ele correndo com os caras fortes do mundo todo, né? Cara bom mesmo. Bacana, bacana, professor. Aí, essa história da pista que você falou aí, que agora tem como treinar, né, professora, lá também, para a próxima edição que está para ser lá, pelo que você comentou, né? Isso aí vai também ajudar por dois motivos. Primeiro, porque é uma pista, né? É uma situação de atletismo, né? Assim, É. traz um charme, né? Traz o chá. Fazer um negócio na pista, né? 100% plano. Sim, exato, 100% plano. E outra coisa também, que eu imagino que assim, quando começa a falar dessa coisa de seleção, de federação, né? Quando tu pensa no atletismo de uma Olimpíada, por exemplo, tudo é pista, né? Tudo envolve a história da pista. E aí o Indaiatuba aí tendo essa pista aí agora, ela vai acrescentar essa questão de aproximar isso, né? Da pista de atletismo Sim. também para a prova da ultramaratona, né? Traz um ambiente olímpico para coisa assim, digamos, né? Eu acho que vai trazer mais visibilidade para essa prova, né? Com certeza. Que vai atraindo esse tipo de atleta que quer conseguir índices para essas coisas. Então, nos 100 quilômetros, nas 24 horas, eles vão ver Indaiatuba como uma possibilidade de conseguir o índice, né? E da onde que vem esse, eu reparo, não só pela nossa amizade, professor, mas eu reparo que Indaiatuba tem uma ligação com a história da corrida em Indaiatuba, né? O pessoal O- gosta de correr lá. Pois é, não, e nem por causa da nossa amizade, como eu disse, eu já reparava isso. O que que tem aí de especial? O que que é que tem ali? Não é, O mosquitinho. não é só corrida. Eu acho que existe sim um projeto público de incentivo ao esporte. Sim, Não sei se você se lembra quando me visitou que tem um velódromo. claro, aham. Então, daquele de bike ali, Uhum, Pistoval. Tá uhum. acontecendo já faz umas 3 semanas. É um campeonato brasileiro de bike ali, de pista. Tem uma cultura Então, disso. e o time, Indaiatuba tem um time que é dos melhores do Brasil, que representa o Brasil, às vezes, fora, quer dizer, e são atletas daqui. Atletas paralímpicos, inclusive, que trabalham ali. Sim, Então, Indaiatuba tem clubes e equipes boas e parece que tem um incentivo público, né? Então nós temos esse espaço. Então tem Campeonato Brasileiro de BMX acontece aham, aqui na frente aham. também, sabe? Tem uma pista de alto nível. A pista de skate aqui de Indaiatuba é visitada por gente famosa. Os caras, os skatistas vêm também participar de campeonato que acontece aqui. Então você tem uma estrutura. E agora está saindo esse centro. A gente falou da pista, mas a pista é só uma das atrações, né? Sim, Então você tem quadra, você tem as piscinas, você tem local de fazer parkour, sim. uma pista de skate maior ainda,
sabe? Então, Atrair um para público todos os muito esportes. maior, né? Outros esportes. Tá tipo assim, tá tipo o Parque Olímpico lá. Top, maneiro. Tipo assim, no Exato. Parque Olímpico aqui eles têm, só que claro, no Rio de Janeiro seria a Olimpíada, normal que É. ter um lugar assim. Tem. Mas é curioso tu chegar numa cidade assim que Interior, né? pois é, que De não 250 mil habitantes. pois é, curioso isso, né. A cidade é muito legal, tive lá, a cidade São Paulo tem isso, né, São Paulo, diferente de outros lugares, assim, do Brasil, a região é metropolitana Indaiatuba, né. Dá pra se dizer que sim. Já é mais longe, mas Sim. Tem o Campinas interior, esse perto. interior de São Paulo, para esse lado aqui, todo é muito bom, assim. Pois é, bem A gente tem Campinas, que é uma cidade bem grande, né? sim. E do outro lado, eu tenho outra cidade bem grande, que é Sorocaba. Aham. Então, Indaiatuba fica bem no meio, inclusive o aeroporto de Viracopos de Campinas fica bem aqui do lado. Sim. Então tem estrutura aí, você tem Itu, Salto, todas as cidades bem legais de visitar, sabe? Não, essa região de Piracicaba. essa região no entorno de São Paulo aí, tem várias cidades bem que não é tu chegar lá não é aquela cidade de interior, né, não é uma cidade desenvolvida, não é um interiorzinho, assim, sem estrutura, sem nada, a cidade é legal, Não, não. bacana. E Cidades ricas, né? professor, vamos trocar o assunto, falar sobre o nosso principal assunto de sempre aí, os tênis. Opa! Tênis, né, que não podemos deixar de falar de tênis nessa oportunidade de novo aí, né. Tá testando aí o nosso Circes Carbon, né, que Isso. recentemente chegou aí. O professor é o testador oficial, bem dizer, lá do canal, né. Parceria fechada total que dá muito certo aí, e me enche de orgulho até. Hã, e tênis como é que tá aí? Já teve que alugar um apartamento novo aí para caber os tênis que ganha de tudo que é lado, professor? Como é que tá Tá a função bastante. como é que tá a função dos testes de tênis aí cada vez mais, o pessoal acionando você aí, como é que tá Mais gostando ou do menos. Eu trabalho? nem tenho procurado muito, né? Porque tem bastante tênis aí. E o Sissis é o tênis da vez aqui. Legal esse tênis aí. Domingo agora vai ter uma meia maratona, Uhum. dessas que eu não treinei nada para ir. Vou lá participar da meia maratona. E aí nós vamos colocar o tênis numa distância maior para ver. Bacana, bacana, professor. 21 pra ele é tipo 2 km pra quem tá começando agora. Não, vai fazer Fez 100, pô. não, vai fazer brincando. E me diz uma coisa, professor, eu estava olhando, tá, o seu canal, além do Instagram aí que tá bombando com 115 mil já bateu, professor? 115 mil. 115 mil seguidores, eu tenho reparado que o YouTube lá também tá movimentando bem, né? Já Pois é, eu não faço um trabalho muito exclusivo para YouTube, né? sim, Por falta de tempo e equipamento, estrutura, porque eu teria que fazer duas versões do vídeo, aquela coisa, é difícil, né? sim, Ter uma câmera de mais qualidade, por exemplo, que pudesse me fazer um vídeo com mais amplitude, mas que eu pudesse recortar ele e ainda funcionar para o Instagram e TikTok, por exemplo. sim. Então, tem alguns empecilhos, assim, eu tenho que fazer. Mas eu compartilho o conteúdo no YouTube e eu acho que tem dado certo. O pessoal tem começado a me acompanhar, a fazer comentários lá, né? Coisa que eu não investia antes. Sim. Eu acho que vai dar certo também. Não, tá crescendo, eu tenho visto lá que o trabalho tá aparecendo e tá O indicando pra nós. algoritmo já tá começando a Isso, entregar. isso, não tá tendo que eu tá procurando, eu tenho visto que tá Tá largando pra sendo mim já. convidado. E outra também, professor, ele perguntar o o reloginho o reloginho da Amazfit aí, que esse relógio aí, eu acho que ele começou no início dos primeiros dele, ele não se posicionou muito bem, né. Não teve uma posição boa, mas eu acho que agora estão recuperando, né. O reloginho aí que eu vi que você está testando parece bom, né. Isso. Tá aqui na mão. Na verdade, eu tive um lá para 2018, mais ou Foi menos, e quando eu realmente tive. não era muito bom, não. Não era, eu tive esse aí também, não foi logo depois que eu comprei o meu Garmin, porque eu não gostei dele. O, o, o relógio até era bom, mas eu lembro que o aplicativo não funcionava, aí não conectava, perdia treino, tinha bastante problema, sabe? E eles renovaram, tanto que a marca mudou, né? Sim, Agora parece Zep aham, e começaram a fazer produtos de alto nível. sim. Então nós temos uma linha boa de relógios que é para bater de frente mesmo com as grandes marcas. E Só que os chineses lá ainda conseguem um preço bem melhor. isso que eu ia falar agora. E o que que tá qual é a faixa de preço de que tá esse aí que você está testando, professor?
Cara, eu tô testando. Esse aqui é o Amazfit T-Rex 3, Aham. que é um relógio feito para esporte de aventura. Aquele mais robusto, mais forte Aham. para você para aguentar pancada, com bateria para correr ultramaratonas. Seria tipo o tático da Garmin, digamos. Seria um Garmin Fênix. Aham, aham. Só que um Garmin Fênix você vai pagar no mínimo 7.000. É isso aí. Versão antiga. É isso aí. O novo custa mais de 10 já. Não, esse é o 5, eu acho que tava isso aí, que agora já tá bem mais do 5, eu acho, né? É o 8 já. É, o 5 já era isso Já- aí, eu me lembro. mas custa uns 12.000. O Fênix 8 com Sim. safira, carregamento Sim, solar. tá custando quanto mais ou menos desse Amazfit? Quanto tá? E esse aqui tá saindo por. Com um cupom que eles deram para mim, um cupom de desconto, né, para divulgar, Uhum. 1.529. Pô, top. Top mesmo. E o que que tá, e os mais, o que não é o mais de entrada aí, o que que tá, quanto que o cara compra hoje um desse aí? Então é que eles não têm essa é uma representação nova da Amazfit no Brasil, né? Aham, E eles têm lá o Balance, aham, que é um relógio com uma cara mais casual, aham. mas é um bom relógio, só que ele custa mais caro, ele tá 1.700 e pouco. Mas assim, tá bom o preço. Nessa faixa, né? É, Claro que barato não é, né? Mas esses relógios não são baratos, né? Não tem. mas a gente espera que chegue outros modelos, né? Porque lá fora eles têm o Active, tá? Agora eles estão divulgando o Active 2, é um relógio bem legal, Uhum, e tem o Cheetah, que é um relógio bem na linha do Garmin Forerunner, do aham, Coros Pace 3, que é o relógio para o corredor de rua mesmo. aham, E esse relógio tem tudo e com essa proposta de ser leve, né, para corrida de rua mesmo. aham. Mas a gente não tem previsão da chegada desses modelos aí no Brasil, não. Eu achei legal também, professor, não só o relógio que você em si que está divulgando, achei maneiro que os caras procuraram você, né, professor? Legal isso aí, cara. E você viu o relógio de primeira mão, você viu que o estoque, na verdade, chegou hoje. É, E eu já reconhecimento, estava testando há 3 semanas. reconhecimento chegando, né, professor? Bem legal, né? E assim, aí eu anunciei hoje que tinha um relógio disponível. O cupom estava valendo lá para comprar com descontinho a mais. E abri caixa de perguntas. Vamos responder perguntas sobre o Amazfit T-Rex 3. Cara, eu já respondi mais de 50 perguntas. Foi o Não, trabalho do dia. não, a história da caixinha de pergunta é quando o cara tem que ter um tempo sobrando quando larga essa daí, meu. Porque o cara larga, Chove de pergunta. porra, vem pergunta pra caramba. Quando eu faço, eu tinha uma época que eu tava fazendo uma por semana, mas eu tive que dar uma freada, porque se vai fazer, eu quero responder, né? Não quero fazer e Sim, sim. deixar o pessoal à toa lá. E imagina você então, professor. Não dá conta Já mesmo. tem que estar inspirado, tem que ter tempo. Tem que ter pra não ficar chato e não atender as Tem que estar pessoas. afiado, senão. Eu tô pensando em ir aí visitar vocês em seguida, professor, para largar ou para passar um tênis pro Ronaldo. Agora até ele já vai receber o primeiro dele lá. Mas eu tô pensando em visitar aí vocês uma hora para fazer um treino aí de novo aí. Bora aí. Depois eu vou marcar também para passar uns que estão comigo aqui para ele testar também. E assim ele ter essa experiência com outros modelos. E vocês também, vê se vem para cá também uma hora Pro pro Rio Rio. pra gente correr aqui, pô, na hora. Precisa, hein? É, vem mesmo. Vem que a gente ajeita tudo que Faz precisar um aí. longuinho de 30, botar o Daniel pra sofrer. Então vem. Vem que vamos estar querendo, com certeza, aí vamos organizar bem direitinho para receber vocês aí. Vamos organizar datas de provas, são as boas, né? Ou daqui, ou daí, a gente aproveita, corre junto as provas aí, já, Legal. já cria os conteúdos. A gente hoje, né, é o primeiro programa que a gente está fazendo filmado assim à distância, né? Não tinha feito ainda. E o professor, gentil como ele sempre é, a gente ficou uma hora, bem dizer, ah, ajustando as questões técnicas aqui por ser uma coisa que não tinha sido feita ainda, né? E aí o pessoal aqui do estúdio, com todo o atendimento de sempre aqui, superou tudo, né? E o professor esperou nós, deve estar louco de cansado. Nós estamos uma hora acima do que a gente faz. 2 horinhas, 2 horinhas. Isso. Então, professor, ah, já aproveitando para me despedir, antes de me despedir, eu tenho que falar dessa belezura que está aqui na frente, né? Ficou aí durante o programa, que é o Dan, que também estou bem feliz, porque assim, né? Quando eu comecei o meu trabalho nas vendas dos tênis, né? Um dos meus propósitos era o de trazer também um benefício financeiro para as pessoas, né? Porque
é uma dor que eu tinha, né, cara, os tênis são caros. O tênis bom é caro. Pô, é caro, então assim, eu queria sair do lugar comum quando eu comecei esse trabalho, e lógico, aí comecei a desbravar marcas que não são conhecidas aqui, que até são conhecidas lá, tipo a Irus-Van e a Sirsis que eu vendo lá, Sim. na verdade lá na China são conhecidas, cara, o pessoal conhece Como se lá. fosse uma Mizuno, assim? Ah, cara, não sei te dizer exatamente como seria. Olímpicos, mais ou menos? Cara, não, difícil dizer, porque eu até por Sim. não morar lá, né, se é uma coisa que eu não tenho uma noção real de como é que é lá. Mas assim, por tamanho de fábrica, por eu acabo tendo acesso a umas coisas que a gente não tem aqui com eles lá. A China é todo mundo à parte, né, toda fechada para eles lá. Eles o WhatsApp lá não é liberado, Sim. entendeu? O Instagram lá não é liberado. É. Eles para poderem acessar é cheio de jeito diferente. E a gente também não tem acesso aos sites deles lá, que é diferente. Mas eu acabo tendo uma amostrinha disso em função desse relacionamento. Sim. Então, assim, isso me permite perceber que as Sirsis, a Irus-Van lá têm um mercado, são conhecidas, assim. Mas não, algumas, tipo a Kyodan, tipo a X-Step, tipo a Li-Ning, também estão olhando um pouco para o Ocidente agora, né? Sim. Então, a Kyodan é a primeira que me aparece já com esse olhar de marca mais consolidada, mas mesmo assim ainda atrativo na Sim. questão do preço. Bate aí é mais barato que o Adidas, é mais Ó, barato que o Nike, é mais barato que o ASICS. E então, o cara fica um pouco feliz assim, né, É um o tênis de placa acessível, né, e da tão bom quanto o tão bom deles. quanto. Então, assim, trouxe aqui para estar junto no estúdio, gravei também um vídeo. Então, quem tá vendo esse podcast hoje, já vai estar disponível para olhar um vídeo explicativo que eu fiz, gravado aqui no estúdio, bem detalhado, sobre esse modelo aqui, que é o Kyodan Fein PB5, que é um tênis muito leve, um tênis bem legal. Não vou me estender falando dele, porque já tem aqui no YouTube. Mexe no nosso canal aí que já está disponível um vídeo explicativo a respeito desse modelo aqui, que é o Kyodan Fein PB5, que é uma maquinazinha, cara. Ruim, mas ele é bonitinho. É feinho, mas é bonitinho. E ele, cara, é assim, é um tênis leve, é um tênis bonito, é um tênis legal. E o professor, na sequência, já vai receber você não vai ser esse aqui, professor, vai receber o Plaid, que é um modelo até superior a esse aqui, um pouco acima desse. Mas enfim, cara. aí como é que é a chance de fazer aqueles recordes que eu falei na pista, ó. Ah, vai Vou falando fazer. isso aí. Você vai gostar, professor. Vai gostar, tenho certeza que vai. E aí aqui já é um tênis com, como é que é? Com peso de marca já junto em cima, né? Sim. Então não é tão baratinho, mas ainda assim é mais em conta do que as marcas famosonas aí, Sim, né? sim. Que nem, não, no YouTube tem que cuidar para falar aí que eles gostam de derrubar por qualquer coisinha aí o cara, né? É. Então, enfim, mas todo mundo está entendendo, né? E então também tá o professor, que é um cara importante, foi para mim também aí no meu trabalho, na minha divulgação, tá junto nesse momento aqui também, de eu estar falando da Kyodan, que é um parceiro novo que entrou para nós aí, licenciado, moçada. Segue meu canal, acompanha o que eu faço aqui, que você vai ter sempre uma explicação do que é a diferença de ter uma licença para um trabalho do que ficar na mão de um mero importador. Então, tamo aí, professor. Obrigado novamente pela paciência, obrigado aí por estar junto aí, obrigado por tudo sempre, não só hoje, obrigado por todo dia, né, professor, que estamos sempre falando aí, e eu agradeço imensamente. Dá um beijão na Ângela, na Clarinha aí também. Em breve eu quero estar visitando vocês aí. Não, nossa parceria aqui já é de amizade já, não é mais trabalho não. É, Prazer. bacana. Valeu, professor, satisfação imensa. Tamo Tiago, junto. Muito obrigado prazer de te novo, contar Thiago. também. Mais uma vez estamos Tamo juntos junto, aí. irmão. Mais episódio. É isso aí, 2025 é nosso. 13º aí. Valeu, professor. Até a próxima aí. E moçada, Até a próxima. Salve, família. Segue lá, Viva Mais Vida, Correndo Simples e Projeto Acordo Ocorre. show de bola. Brigadão, moçada. Até a Tamo junto. próxima aí. Fiquem com Deus aí e até o próximo episódio aí. Valeu!